Você está ouvindo a Rádio Novo Horizonte Gospel. Eu adoro! Boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez com um podcast, pregando o Evangelho através da sua história. E hoje quem está dando a honra mais uma vez é o auxiliar Denis Valadares. Soberano Deus e eterno Pai, desde já, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor Deus, na tua presença, Pai. Ó, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, mais esse estudo, Senhor Deus. Ó, para que a gente possa conhecer, Pai, cada vez mais, Senhor, a tua palavra, conhecer mais, Pai, daquelas pessoas, Pai, que levam a tua palavra, Pai, que levava, Pai, aquilo, Pai, que tu queres, Senhor Deus. Vai abençoando de forma poderosa cada um que está aqui, abençoa, Pai, o auxiliar, Senhor Deus, que vai estar dando esse estudo, Pai, para cada um de nós, para aqueles que estão escutando, estão assistindo, Senhor, aí nas suas casas, Senhor Deus. Ó, Pai, abençoa esta rádio, Senhor Deus, abençoa o fundador, abençoa, Senhor Deus, o Novo Horizonte, Senhor Deus, cada família aqui, Pai, neste lugar, Senhor Deus. Ó, Pai, o Senhor Deus que faz todas as coisas, Pai. Abençoa cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né? Pai do Senhor a todos, né? E hoje estamos de volta com o auxiliar Denis Valadares pela terceira vez, né? Já virou caminho de roça, que legal. O programa está com formato diferente novamente hoje, porque os testemunhos só vão voltar em janeiro, né? Porque a correria para todo mundo está para mim também. Então, hoje vai ser um estudo sobre Jonas, né? E o convidado de hoje já esteve aqui contando seu testemunho. Já veio, né, em outro momento falar sobre José do Egito, não foi? Pronto. E hoje vai nos trazer um estudo sobre Jonas. Auxiliar Denis Valadares, da Assembleia de Deus Missão, esposo de Valéria e pai do pequeno Samuel. Quando veio não estava ainda, ele não tinha nascido, né, Samuel? Não, ainda não. Tava com ele no forninho, né? Hoje já tá aí. A carinha do auxiliar Samuel. Bom, o auxiliar Denis Valadares, ele é professor de EBD na nossa congregação e também é professor de Ciências da Religião, não é isso? Isso. Especialização em Teologia e Formação Teológica. Glória a Deus. Então, vamos lá, auxiliar Denison. Começar por onde Deus te conduzir. Pronto. O estudo vai ser sobre Jonas. Jonas. Ela gosta de colocar o H entre... Quer enfeitar o nome do menino. Então, a gente fez um pequeno esboço, né? Iniciando assim, o livro de Jonas, ele traz a narrativa de um profeta que Deus o chama para pregar em um lugar que não é o povo ainda escolhido, não é o povo escolhido por Deus naquele tempo, né? Era a cidade de Nínive, né? Que eram os ninivitas. E aí, antes de começarmos em Jonas em si, né? Eu separei alguns pontos, que é, primeiro, quem eram os ninivitas a quem ele foi chamado para pregar, né? Era a principal cidade do Império Assírio,
Se a gente parar para ver nos livros sobre a história dos assírios, na história cotidiana, sem ser a Bíblia, né, é um povo que expandiu de uma maneira muito grande e por muitos textos na Bíblia mostra que eles perseguiram muito também o povo de Israel, né? E aí no capítulo 1, no verso 2, no capítulo 3, verso 3 de Jonas, ele traz esses pontos falando quem eram os ninivitas, né? E que eram dos assírios. Eram também os ninivitas também, né? Eram assírios também deste metrópole, era a palavra que eu estava querendo procurar, né? Hoje a gente chama de capital, mas é metrópole, né? Então, Nínive era o centro, capital da Assíria, né? Que é a metrópole, a maior parte do império. E aí a gente traz o ponto, biblicamente e historicamente, os assírios eram inimigos diretos, né? Ou em grande potencial de Israel, né? Os confrontos eram constantes, né? E um instrumento frequente de juízo divino contra outras nações. Em Isaías 10, ele traz uma narrativa, né, em outro momento, dos ninivitas, no caso dos assírios, fazendo Deus usando os assírios para punir o povo. Então, por isso que a gente, quando vai ler Jonas, às vezes não entendemos tanto o porquê ele não quer, né? O porquê ele não quis anunciar. A gente só acha, é só um cara desobediente, mas não. Ele tinha que pregar para um povo que perseguia o seu povo, né? Que aí torna-se algo bem complicado. E Jonas, né? Ele era o profeta de Israel, do Reino do Norte, especificamente. Ele é citado a primeira vez lá em 2 Reis 14, 25, né? Que aí ele traz a genealogia. Quem foi seu pai, né? E consecutivamente, eu acho que fala 1 ou 2 irmãos, se eu não me engano, né? Ele era membro do povo ameaçado diretamente pelos assírios, né? Que a Síria constantemente, né, perseguia, como já foi dito, né, perseguia todos os povos, e Deus usava muito os assírios para jogar juízo sobre o povo. E aí por que os assírios? Porque os assírios, na história, é a sociedade mais perversa que tinha, né? Se vocês não ouviram falar sobre empalamento, foi criado por esses cabrinhas. Sobre o quê? Empalamento. Então, os assírios que criaram a forma de morte mais dolorosa que existe. Meu Deus. Né? Porque... Só não vou descrever aqui não, vocês pesquisem lá, que é um pouquinho constrangedor a forma que é empalamento. Né? Então, os assírios que trouxeram... Isso. É bem denso a morte. E é prolongada e dolorosa. Né? Quanto mais dor, melhor eles tinham mais prazer, né? Então eles eram perversos, o conceito de perversidade, né? Infligir dor, eles eram muito bons nisso, né? Então, como a gente fala, quando a gente quer pegar a informação de alguém, né? A gente vai torturar. Eles eram ótimos para torturar. Então eles eram... Por isso que eram tão perversos, porque eles torturavam de maneira muito forte, né? E aí a gente traz agora, vem também para o que havia nessa ligação histórica, né, entre Jonas e o povo, entre os ninivitas, né? Tem a questão política, que é esse fator dos assírios sempre estarem constantemente fazendo ataques, né, em seu processo de expansão, né? A narrativa acontece lá em 722 a.C., né, década após Jonas. Né? Jonas é registrado aproximadamente em 760 a.C., mas os assírios atacam com mais força Israel em 722. Né? Veja, já atacava antes, Deus manda abençoar, né, trazer uma palavra de arrependimento para o povo, mas depois, esse mesmo povo que se arrependeu para Deus volta a atacar Israel. Depois que mesmo Jonas depois pegou disso. Ai, Porque a gente vê, a gente fala, Acho 770, acabou, né? aí antes de Cristo, aí vai descendo, 759, 758, até chegar em o marco zero, que é depois de Cristo. Sim. Então, Jonas é em 760. E em 722 é que eles fazem ataques mais fortes ainda a Israel, que é a parte do exílio, né? Quando Israel passa um tempo no exílio, que está lá em 2 Reis 17.
Aí, mesmo que isso ainda não tivesse ocorrido, né, esse confronto entre os Jonas, a ameaça assíria já era conhecida. Né? Então, literalmente, os assírios perseguiam, né? Como eu falei, expansão. Né? Então, era um tempo de guerra, então quem mais tivesse domínio, mais poderoso era. E os assírios, a oportunidade que tiveram, expandiram. E ainda assim, Deus usando eles como meio de punição, né? Então, isso expandiu de uma maneira bem maior. Né? E aí a gente entra nos pontos chaves, né? Por que Deus escolheu Jonas para pregar em Nínive, né? A gente vou trazer na vertente teológica, que é o quê? Deus não usa Jonas não só para abençoar aquele povo, para trazer uma mensagem de arrependimento para aquele povo, mas também trata o profeta. Né? O tratamento também vai aparecer. Ele tem um coração, a gente vai ver nos pontos sobre ele, um coração endurecido. Então Deus escolhe as pessoas para tratar com elas, né? Exatamente, também também para tratamento. Veja, Paulo ele fala algo interessante. Paulo ele diz, o bem que eu quero, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero, me pode para fazer. Então, quer dizer, nós somos tendenciosos ao mal. E aí tem mais coisa ainda que Paulo traz. Paulo fala assim, peço forças, mas vejo lutas. Porque a gente acha que assim, eu vou pedir assim, Deus me dê força. E aí, eu vou ficar forte. Não, Deus vai nos trazer situações para ficarmos fortes. É o conceito, Deus, faça com que eu consiga amar fulano e tal. Deus vai trazer situações para que você trate o seu sentimento com aquela pessoa. Né? Então, a maneira, saber pedir a Deus é muito importante. Né? Eu um tempo desse estava em um culto, aí o pastor falou assim, eu amanheci o dia pedindo para Deus vitória. Aí ele falou, tive uma tarde toda atribulada, cheia de luta. Então, no final, a vitória só vem depois da luta. Então, tem que saber o que pede. A vitória sem luta. Exatamente. Então, tem que saber. Você tem que saber o que você pede. E aí, Deus usa realmente o Jonas para isso. Né? Para primeiro tratar que ele era profeta do Reino do Norte. Né? Mesmo assim, né? Ele tinha um coração endurecido, mesmo sendo profeta. E aí entra um ponto que hoje é muito impactante, né? O exclusivismo religioso que tinha em Israel. Como Israel é conhecido como o povo escolhido por Deus, então entendia-se que o Jonas em si, ele entendia que não, só poderia trazer a bênção para Israel. Então, por que eu vou abençoar outro povo, não, se o meu povo é o povo escolhido? O que hoje a gente chama de patriotismo. Patriotismo, né? O que a gente trata hoje com patriotismo, o Jonas tinha. Tá. Então, é errado. Veja, o patriotismo ele é importante, porque a gente tem que buscar o melhor para a nossa nação. Mas, ao mesmo tempo, se o meu país pode abençoar outro, por que não faz? Então, Jonas ele era um profeta do Reino do Norte, de Israel, e Deus usou ele para profetizar em um povo que não era o povo escolhido. E ainda mais, era o povo que Deus usava para punir o povo de Israel. É a mesma coisa de eu chegar aqui, eu lhe dou um tapa e Deus manda eu dizer assim, vá lá e diga que ele é uma bênção. Que ele vai ser salvo, né? Vai mostrar, olha, você errou, mas normalmente o que a gente faz? Deu um tapa e a gente recebe um murro. E aí tem aquela história, a gente vê o irmão no chão, vai levantar? Não, a gente pisa mais para o irmão cair, né? Para o irmão não levantar. E aí, esse tratamento é o que Deus não quer. E Deus faz essa tratativa para com Jonas. Trabalha também o seu emocional, né? Esse rito religioso que tinha de só abençoar Israel, que é ele teve o coração duro para isso, e Deus faz esse processo com ele. Então, Deus não só o escolheu para abençoar um povo, mas também Deus o escolheu para tratar algo que estava falha nele. Como nós somos passivos à falha. Se a gente pegar, e quando a gente vai ceiar, né, a gente fala assim, a Bíblia fala, analise o homem a si mesmo. E aí você bota na ponta do lápis, você vai ver que não há. Você vai dizer assim, não, se eu for analisar, eu nunca serei digno de ceiar. Aí Spurgeon ele fala bem assim, quando falarem mal de você, não se espante, porque você pode ser muito pior do que o que falam. Nossa. Né? A tendência do mal. Charles Spurgeon. Ele fala, né? Ele fala assim, olha, se alguém fala mal de você, não se espante, porque você pode ser muito pior do que o que falam de você. Ele só tá aliviando, né? Ele tá só aliviando ali. Então, esse é o ponto que a gente traz sobre
o início sobre Jonas, né? Esses pontos. Por que Jonas, né? Quem era o povo que ele estava trazendo a proteção, né? E aí tem um grupo de semelhanças que eu coloquei, que é o quê? Na narrativa do começo, quando ele é chamado, aí nós temos os marinheiros pagãos, lá em Jonas 1, 14 ao 16, né? Só que os pagãos, eles temeram a Deus, né? Eles temem a Deus e oram. Pagão. Que é os marinheiros. Né? Ele manda tirar a sorte entre as pessoas. Mas não Deus Não, criador. mas eles temem a Deus quando Jonas fala. Quando Jonas fala que é o servo de Deus, aí eles sentem isso também. Então, os pagãos, eles tiveram medo e mais reverência a Deus do que o próprio Jonas. Os ninivitas, eles se arrependem, né? Mesmo sendo um povo também pagão, que não tem um único Deus, né? Eles eram politeístas. E o Jonas, que é o profeta, ele é resistente e se ira e sempre questiona Deus. Por que libertar esse povo? Por que abençoar esse povo? Por que perdoar esse povo? Né? São 3 pontos interessantes que a gente traz. Mostrando que a ideia da religiosidade, né? Às vezes nós achamos religiosos e quando chega alguém que se converte, que você vai pregar, você é seleto. Você seleciona quem você quer evangelizar. E aí Deus está mostrando que não pode ser assim. Faz acepção de pessoas, exatamente. Né? Jonas, ele fez isso, acepção de pessoas. Não fala, né? Para todo mundo. E pregar para todos. Ele não especificou quem são as pessoas. Exatamente. Ele falou para todos. E Jesus coloca o quê também? Ama seu próximo para ti mesmo. O próximo é todo aquele depois de você. A gente quer selecionar quem a gente quer. Isso, a gente quer fazer aquela breve seleção. E aí a gente entra agora... Só aquela foi uma introduçãozinha. Aí a gente entra agora na história de Jonas, né? Todo o livro, né? De Jonas. Jonas está entre os profetas menores. Não pelo conceito de grandeza, né? Mas sim pelo conceito de tempo, né? Toda a narrativa de Jonas ela está aficionada só no fato dessa situação dele ir lá e pregar. Né? Ele não fez só isso, né? Tem mais registros, mas fez mais coisas. No entanto, o destaque que Israel teve para apresentar e compor os seus livros foi esse ponto de Jonas em Nínive, né? Para trazer para Nínive. E aí, como eu já tinha dito, né? Em 2 Reis 14, 25, ele fala, né? Ele começa a falar de Jonas. Tem um livro só sobre ele, que ele fala que é filho de Amitai, natural de Gaz e Refer, né? Profeta do Reino do Norte. Aí a gente fala provavelmente, porque tem aquela semelhança de proximidades, né? No século 8 a.C., que está entre 700 e 799. Durante o reinado, Jonas estava durante o reinado de Jeroboão, o Jeroboão II. Aí se a gente vai lá para Reis e vê tanto Reis e Crônicas falando sobre Jeroboão, aí vai ter a citação sobre o ataque dos assírios, né? E toda essa guerra que se teve por muito tempo, por essa constância, né? E a narrativa principal do livro de Jonas ela é dividida entre, primeiro, o chamado, né? Deus o chama para que Jonas pregasse contra a maldade de Nínive. Veja, a pregação de Jonas é para dizer, olha, vocês se arrependam, né? Porque vocês são muito maus, vocês são muito perversos, né? Aí está lá no Jonas 1 e 2, né? A fuga do profeta, né? Que aí ele vai pelo caminho oposto, né? Ele vai para Tarsis, indo na direção oposta, que aí cita lá no verso 3. A tempestade enviada por Deus e Jonas reconhece sua culpa. Aí nessa parte aqui entra lá os marinheiros pagãos, né? Que é quando os marinheiros... Vamos só para... Aqui essa parte que era... A leitura dela é interessante. Cadê? A tempestade... Ela vai do 4 ao 12. Só que a parte principal aqui passou a responder... Deixa eu ver aqui o 14. Aqui, o verso 11. Capítulo 1, versículo 11. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo, a fim de acalmar este mar?
Aí, diante do que Jonas lhe aconselhou, pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois eu sei que esta violenta tempestade caiu sobre nós por minha causa. Né? No verso anterior ele se identifica, né, que é hebreu, né, no 9. Ele fala que ele é hebreu, né, eu sou hebreu, e temo, né, a Yahvé, Elohim, né, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então, os marinheiros eles já temem porque sabem quem é Yahvé. Né? Todas as nações ao redor temiam ao Deus dos israelitas, porque viu tudo que tinha feito no Egito, né, em tantos outros lugares. Então, temiam, mas serviam pagãos outros, né? Servem outros Parecido deuses. com o que acontece hoje, né? Isso, exemplo. Sabem que o Deus É aquela história, veja. Nós somos educados o Brasil ele é, querendo ou não, educado com o conceito de um Deus, que é o Deus o Criador na narrativa da Bíblia cristã, da Bíblia protestante e tal, todo o conceito judaico. Mas imagina se você nascesse em um lugar onde o Deus não é esse Deus. Então a educação que eles tinham era de outros deuses, então é um rito comum, entendeu? E aí para os israelitas culturalmente, né? As divindades eram outras. Se você você nasce na Babilônia, você vai adorar os deuses babilônicos, Baal, né? Asferate, serão outros deuses. Entendeu? Então você nasce sabendo que aquele Deus vai adorar. Se você é egípcio, vai ser os deuses egípcios. Então a culpa em si não está nos marinheiros, eles foram educados com esses deuses, mas eles conheciam o Deus dos israelitas, né? Então, olha, esse Deus, então, né? Porque aí eles falam ainda a questão, por que vocês fizeste isso conosco? Né? Que Jonas se esconde, ele vai lá pro fundo do navio já para não ter, né? Achando que se esconderia, vamos dizer assim, né? Sabia que não, né? Mas ele vai que cola, né? Vai que dá certo, né? E acaba acontecendo essa parte. Então aí ele vai jogado, né? A experiência no grande peixe, né? Onde permanece 3 dias e 3 noites. Essa parte ela vai interessante, muitas vezes assim, foi uma baleia. Foi não sei o que. Foi não sei o que. Hoje a gente se a gente soubesse qual era o peixe, a gente poderia dizer que animal era, né? Mas naquele tempo não haveria descrição porque ninguém saia dizendo, olha, aquilo dali é uma baleia assassina, aquilo dali é um tubarão. É peixe, são animais do mar. Né? Ninguém vai saber associar. Fala então, um peixe grande. Exatamente, fala um grande peixe. E hoje? Então, hoje foi o quê? eu ainda entendo que não conseguiria associar, porque existem animais que entraram em extinção. Nas caças às baleias, muitos animais entraram em extinção. Teve um registro recente, acho que foi ano passado, de um cara que ele, por alguns segundos, ele foi engolido por uma baleia azul, né? Que é o cefalópode, né? Que ele é bem não. O filhote são quase 10 metros, né? Então um pescador ele foi brevemente engolido e foi cuspido, né? Agora se sobreviveria dentro da baleia a gente não sabe, do cefalópode a gente não sabe, né? Aconteceu dele. Eu engoli e cuspi. Não ficou no vento. Até nas redes sociais mostra muito assim. Foi um caso raro que aconteceu. Então a gente não tem como dizer que tipo de peixe era, né? Porque no tempo não havia uma descrição, só sabe-se que foi um peixe porque tanto os marinheiros podem ter visto, né, para ficar registrado, e a oração. Se a gente for numa visão muito mais ampla, né, tem uns que dizem que no caso esse grande peixe em si não era o peixe, é que ele passou 3 dias morto. Aí são interpretações teológicas. Que aí vai, né? De teologia a gente tem um bocado de gente que cria coisas. Mas pelo que ele fala, eu acho que ele tava dentro da... Então, eu sou adepto da ideia assim, tem as partes literais, que é o literalmente, né, o literário, e tem a parte que não é literária. Essa parte não é literária vai oscilando. Eu gosto de ir na Bíblia no literal. Eu vou bem no literal mesmo. Os únicos textos que a gente não pode literar é que a gente sabe que são as parábolas. Aí não tem como ser literal. Porque ele já disse que é uma parábola. Isso. Né? Mas os outros, eu sou bem literal.
Às vezes dá alguns problemas, né? Quando a gente pega alguns textos, mas aí a gente sofre um pouquinho. Aí ele vai ao segundo chamado, né? Que ele fica no barco, fica ali na barriga do peixe por 3 dias, pede para Deus, Deus reforça esse chamado. Vá para pregar em Nínive, né? Aí já vai lá para o Jonas 3, do 1 ao 4, que é quando ele vai para Nínive. Né? O arrependimento dos ninivitas e o perdão de Deus. Está lá também em Jonas 3, do 5 ao 10. A ira de Jonas e a lição da planta, né? Que é o capítulo 4, ele vai trazer... O 4 ele vai trazer todo o enredo. O Jonas, como é grande, é uma folha e meia. São 4 são 4 capítulos, né? E ele vai trazer. O livro termina com uma reflexão, né, explicativa, provocando reflexões sobre o caráter misericordioso de Deus e a dureza do coração humano. Essa é só a parte sobre a questão do livro, né? É uma abordagem do livro sobre o que aconteceu com Jonas, o que ele escolheu, ele optou, mostrando o processo da recusa, né? E ao ponto de mostrar também a parte de assim, olha, Deus é misericordioso, né? E aonde parte a maldade humana, que é no 4. Jonas, ele tem pena, né? Ele se sente pena de uma planta, mas ainda assim ele não sentiu pena do povo da nação ali, né? Que aí no 4 ele vai dizer, olha, né? Não semelhança queria, com a geração de hoje, meu Deus. Não queria vir, eu não queria vir para cá, porque ele fala bem claramente, né? Eu não queria vir porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso. Meu Deus. Então, ele não queria pregar porque ele sabia que se ele pregasse, o povo ia ouvir, ia se arrepender e Deus ia perdoar. Nada que ele queria. Não é, ele quer ainda. É o que a gente vê hoje, que é... Hoje, como a gente vê, a gente só quer as bênçãos para as pessoas que a gente gosta, né? Isso mesmo. Né? E temos um problema muito grande, que é o seguinte, sabe o que é? Vamos, você me fez mal em alguma coisa, né? E aí tem um texto assim, olha, não toque no ungido de Deus. E nós interpretamos esse texto muito errado. Porque o que acontece? Aí você me fez um mal, aí aconteceu que você sofreu alguma situação mais na frente. Aí eu vou lá com a boca cheia e falo, tá vendo? Mexeu o nome de Deus. Nada a ver. Você fez uma coisinha que foi que infelizmente gerou um acidente, gerou algo. Não porque você mexeu com outra pessoa que também é pecadora, né? Então muitas pessoas se engrandecem nesse conceito, né, interpretando esse texto muito errado, porque às vezes você se acha, mas não é. Um homem de Deus. É soberba, né? Soberba, então. A maioria das vezes eu vejo as pessoas que quando estão lá embaixo, quando vão para cima, meu Deus, em algum momento da vida a gente vê visivelmente a soberba. O engrandecimento. Hoje a gente tem problema com a questão de... tem uma frase que fala, não lembro de quem é, mas quer conhecer o homem, dê poder a ele. Né? E aí você tem isso claramente. Né? Tem pessoas que elas continuam sendo a sua simplicidade, com cargos, com títulos ou não. E outros, infelizmente, né, mudam suas posturas. Voltando agora para o Jonas, para a gente não se perder. Aí eu separei pontos positivos e pontos negativos. Né? Como a gente está falando de Jonas, né? Aí eu vou para os primeiros positivos, que é quase a mesma, próximo quase a mesma quantidade que os negativos. Os pontos positivos: reconhecimento da soberania de Deus, né? Mesmo ao fugir, Jonas sabia que o Senhor é Deus do céu, que fez o mar e a terra, né? Como foi citado lá. Então ele tinha a convicção de quem ele servia. Ele sabia quem era Deus, ele era um profeta, então ele tinha intimidade com Deus, né? Isso mostra que, tipo assim, não é a perfeição que nos leva a estar próximo a Deus, é a fidelidade, a confiança e a fé em Deus que nos deixa próximo a Ele. A diferença tem uma frase que diz assim, Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. Né? Então, se eu tenho uma vida íntima com Deus, se eu busco estar próximo a Deus, então, por tabela, as bênçãos virão.
se eu sou uma pessoa, sou filho de Deus, mas tipo assim, não oro, não leio a Bíblia, não tem como Deus lhe abençoar se você não está ali em intimidade com Ele. Entendeu? Então, Jonas, ele tinha esse reconhecimento da soberania de Deus. Ele sabia o quão soberano Deus era, né? Mesmo assim, ele desobedece, mas ele sabia, né? Um ponto-chave, ele sabe quem é Deus. E aí a gente pergunta, você realmente sabe quem é o Deus que você segue? Porque às vezes nós achamos que estamos seguindo o Deus da Bíblia, mas não estamos. Às vezes nós estamos seguindo um Deus que pregaram pra gente que não é o Deus da Bíblia, com sentimentos, com expressões que não constam na Bíblia. Né? A nossa pregação ela é voltada à renúncia. Veja, Jonas ele tinha que renunciar. Né? Mas hoje prega um Deus que não é o Deus da Bíblia. Por quê? Porque prega um Deus que você faz o que você quer e ele faz a sua vontade. E não é esse Deus que é isso tá que eu na vejo, Bíblia. que as pessoas, quando não conhecem o Evangelho, que passam a conhecer em alguma congregação, elas são como crianças que aprendem o que ensinam. Então a gente se converte não, aceita Jesus, né, naquele local, e o líder ensina isso. Então a pessoa é uma criança que vai aprender aquilo. Aí quer dizer, depois vai ficar só nessa. Aí depois vem a angústia, vem a dor. Aí só o que tem na mente dela foi o que o líder... Aí a culpa é do líder. É uma criança aprendendo. Não, a culpa é daquela criança. Veja. Veja. Lá. Tem a expressão conhecida como conhecimento é poder. Quem para no dia seguinte e analisar a pregação que ouviu no dia anterior? Ninguém para. Veja, durante anos foi pregado 3 coisas muito erradas. Foram pregadas de maneiras erradas, por quê? Porque não leram. Porque simplesmente não leram com calma. Exemplo, como foi que Elias foi untado aos céus? Se você botar no Google, numa carruagem de fogo. Tem até desenhos dele conduzindo os cavalos na carruagem, mas ele foi no redemoinho. E aí as pessoas pregaram, você vai pegar pregações, não, ele foi levado numa carruagem de fogo, mas ninguém parou para olhar e ler o texto. Então, não vai para a igreja, só ouve o líder. Isso. E em casa não lê a Bíblia. Exatamente, né? Você tem que ler. Ó, eu sempre... Na verdade, tem que ler lá dentro da igreja mesmo, né? Você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que ler em casa, né? Veja, por que Jonas era soberano? Porque ele conhecia o Deus que ele seguia. Então ele sabia, pelo tempo ele conhecia a Torá, ele conhecia a verdade, ele conhecia o que Deus fez pelo povo, entendeu? Então, muita gente padece submisso a lideranças falhas, por quê? Por causa disso, né? Porque eles não conhecem o Deus da Bíblia. Você tem que conhecer os Deus. Eu sou sério, eu me questiono. Quando um novo convertido, aí o cara tem 1 ano de novo convertido e o cara não leu a Bíblia. Aí é triste, né? Não tem como. Tem pessoas que eu já escutei que tipo, não, eu só leio os Salmos porque Salmos é legal. Porque Salmos é bom, tem uns textinhos bons. Mas você tem 66 livros, mano. Vai ter uns textozinhos duros? Vai, mas é necessário. Por isso que a gente fala que é um manual, né? E aí a gente pega, veja, o que vemos hoje de Jonas que nós usamos, né? A soberania, beleza, temos a soberania de Deus. Usamos isso? Nem sempre, porque realmente o Deus que é o Deus da Bíblia às vezes não é o Deus que nós ouvimos. Saindo um pouco de Jonas. Já ia falar Jonas. Uma tática para conseguir ler a Bíblia inteira em 1 ano, porque toda vez que eu começo, veja, não consigo terminar. A gente tem a Gente, todo ano eu começo, daqui a pouco acontece algo. Veja, e eu parei. Quando parei, pronto. Para voltar. Tudo na nossa vida é hábitos e costumes, certo? Então o que acontece? Se você para ler, só para você ter uma ideia, se você ler 5 capítulos por dia, de segunda a segunda, você lê ela toda em 1 ano. Quer ser mais suave? Leia 4 capítulos de segunda a sexta e 8 capítulos sábado e 8 capítulos domingo. Já me deram 3 cronogramas, mas todos os 3 eu não consigo acompanhar. Então, porque é o hábito. Isso é diário.
Você bebe água. Isso. Desorganização. Ainda bem que foi a senhora que falou, não foi nem eu. É controle. Tem que organizar. É vai controle. ter que organizar. Até Tem aplicativos. que Até aplicativos. Se você pegar. Eu tenho um aplicativo da Bíblia que eu gosto muito desse aplicativo. Que é um. Ele tá só como Bíblia, né? Mas ele a capinha dele, ele tem uma capinha vermelha no aplicativo. E ele dá planos, né? Planos de estudos. Aí eu tô com dois, né? Eu tô com dois planos, que é a Bíblia em 90 dias e a Bíblia em ordem cronológica. A leitura em um A ano. Bíblia em 90 dias quer dizer o quê? E você lê ela toda em 90 Em dias. 90 dias? Só que o que acontece aqui? Então, o que acontece aqui é... Eu escuto. Em áudio. É em áudio. Você tem a parte de leitura e tem a parte de áudio. E a gente já colocou também em áudio. Então. Lembra? Mas é o Em rito, áudio. todos os dias, né? Aí em ordem cronológica mesmo, né? Como é que eu faço? Eu boto o fone e fico ali ouvindo. Né? Tô fazendo alguma coisa, mas aqui tô ouvindo. Fazendo alguma coisa, tô aqui ouvindo. Né? Agora, pra mim fica prático ouvir por quê? Porque eu já li ela Já leu mais impressa, vezes. não foi? Eu já Então, tá ouvindo impressa, só que leu, né? Impressa foram diversas vezes, né? Foram mais de 8 vezes impressa. Todo Em dia? áudio, todas, menos Apocalipse. Meu Deus, que vergonha. Aí quando você vai para o áudio, a cronológica é a terceira vez que eu tô ouvindo, né? Já ouvi duas, tô vendo você. Por que isso? Porque é a gente saber saber entender, né? As pessoas não gostam de ser corrigidas, então não erre. E eu que não Então, eu fico abismado. Às vezes as pessoas se ofendem, né? Já teve situações Mas eu aceito correção. do meu livrinho, né? Eu tô ouvindo a pregação, eu levo o meu caderno de anotações e eu anoto. Por que eu anoto? Porque eu quero amanhã analisar o que foi dito. Hoje foi pregado isso e amanhã eu vou analisar. Eu falei, olha, né, para que a gente não falhe. Então, esse reconhecimento sobre Deus é essa. E a gente vê isso nos bereanos também. Os bereanos faziam isso. Paulo falava e os caras, ó, onde é que tá isso aí? Né? Entendeu? Bom, né? Veja como é um cuidado que a gente tem que ter. Só que tem um problema, né? Ainda voltando. Sim. Às vezes a gente tá ouvindo o pregador abrir o livro, prega aquilo e dá aquela interpretação sobre aquilo. Só que e você tá lendo o mesmo versículo e tá dizendo mesmo assim, não é isso que eu tô vendo, não. Não é isso que eu tô entendendo, não. Então, veja, quando a gente escutou falar assim, a Bíblia se renova a cada dia, o texto é o mesmo. Mas o mesmo versículo lido, ele vai tocar no seu coração em situações diferentes. Eu já vi várias situações sobre um texto que eu falo assim, meu Deus, eu nunca imaginei nesse sentido. Porque a pessoa estava passando por uma luta tão grande que aquele texto deu uma base muito forte para ela. Então, mas para esse texto fazer base, tem que estar lendo. Você tem que estar estudando. Tem que estar na leitura da palavra ali diária. É diária. Nossa vida é baseada no tripé. É jejum, oração e leitura da palavra. Já ia falar, se fizer um jejum para Deus ajudar a organizar jejum, essa parte. 3 coisas. Jejum, oração e leitura da palavra. Nós temos que estar constantemente. Nós temos que estar constantemente fazendo isso. Eu sou falho no jejum. Né? O jejum é muito complicado. É bem mais também. pesado. Mas, gente, o evangelho é renúncia. Por causa eu sinto dores no rins, né? Pronto. Aí, então. no caso, eu tento fazer, mas sempre tomando água, né? Então, Posso não comer, o jejum, biblicamente, ele vai estar se abster da carne, né? De algo que satisfaça a sua carne. Então, eu entendo que Tem não é vários só tipos de jejum. não é só alimento. Todos estão certos? Eu O vejo. estudo já tá para 2 lugares já. Já saiu Fugiu de Jonas. Veja, o jejum eu entendo que hoje ele é o quê? É sacrifício da carne. E hoje, mas Hoje lá é atrás sacrifício da carne. Não, lá também era, só que lá não era. tinha Instagram, um exemplo. Sim. Né? Rede social. Lá não tinha redes sociais. Qual era a diversão do povo? Era o álcool. Era as festas, as danças. Né? Então, se abster do quê? Se abster de alimentos. Como é que se matava a carne? Com alimentos. Hoje, nós estamos nos alimentando do quê? Mídia social. Meu Deus. Então aquilo que mata a carne, entendeu? Aí é da onde você consegue fazer daquilo ali, Deus trabalha naquilo ali. Isso, Que é uma exatamente. coisa que você fica agoniado se você não estiver na rede social. Eu mesmo, Tira a rede social da sociedade pra você ver. eu tenho um problema com café, né? Eu tomo, se der 10 horas e eu não tomar café,
Minha cabeça Dor de dói. cabeça. Eu tenho dor de cabeça enorme. Nós dois E aí também. teve um dia que eu falei assim, Deus, vou unir o útil ao agradável. Ah. Né? Eu vou fazer um propósito de passar um mês. Um mês Eu sim. passei 15 dias acordando e dormindo com dor de cabeça. Eu fiz, foi 7 dias que eu fiz. Foi. 7 dias, mas... Meu Deus, é. Entendeu? O nosso corpo Chego já na viciou. padaria, É, na então, padaria também. tem que ter um cafezinho. Então, aí veja, é um vício. Entendeu? A gente tem que ter esse cuidado. Vamos bater pra Jonas. Vamos com a Jonas. Vamos pra Jonas. Pronto. O segundo tópico. Aproveitou o irmão pra poder... O primeiro é reconhecimento sobre a soberania de Deus, né? O segundo positivo é a honestidade diante dos marinheiros, né? Veja, ele sabia o que estava trazendo esse peso para os marinheiros, né? Lá no 1:12, né? Ele fala, olha, realmente o mar está revolto por causa de mim. Então ele admitiu que ele era o culpado, arriscando a vida de todos aquelas pessoas que estavam no barco, né? Que ali todos morreriam. Se ele fosse cabeça dura mais um pouquinho, ele dissesse, não vou e pronto. Então, ali, tanto ele morreria como também todos os marinheiros. Então, veja, o peso da morte, todo aquele povo teria o peso sobre a mão dele. Então, a honestidade é crucial. Né? Nós, cristãos, ser honesto é essencial. Eu lembro que há um tempo atrás, se eu chegasse numa mercearia, isso eu digo por experiência que meu pai, quando eu era criança, meu pai tinha uma mercearia. E você falava assim, não, eu sou crente de tal igreja. Não, você tem a cadernetinha aqui, gente. Hoje você fala assim, eu sou crente, eu nem alugo, Deus me livre, eu quero distância de um bicho desse. Hoje tá bem diferente. Entendeu? Então veja, a honestidade, ela não tá, né? O cristão hoje ele não tá com o nome realmente de cristão. Honestidade vem de caráter. Né? Exatamente, é um caráter. A honestidade faz parte é o caráter, né? É a índole da pessoa. É isso. A pessoa é honesta. Né? E você deixa de ser, né? Que você muda o seu caráter, você é moldado, né? E é o que Deus faz na nossa vida. Deus molda o nosso caráter. Nós somos moldados. Né? Mas tem coisas que são enraizadas ali que pra gente tirar é difícil. É muito complicado. Mas Jonas, ele tinha essa honestidade. Né? Uma prova que ele era tão honesto que, tipo, ele reclama pra Deus. Né? Ele fala, eu não vinha não, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Né? Então, veja a honestidade dele com Deus, né? Outro ponto, né? O terceiro tópico é a oração. Né? Uma oração sincera, né? Que aí a sinceridade parte também do conceito de honestidade. Né? No Jonas 2, né? Ele revela a confiança na salvação divina. E a salvação vem do Senhor. Ele sabe desse contexto. Né? Ele sabe que Deus o salva, ele sabe que Deus o liberta. Então, ele automaticamente, sabendo que tinha desobedecido a Deus, ele vai lá e mostra o seu arrependimento, né, em oração. Então, oração constante. Né? É como eu disse, a nossa vida ela tem que ser baseada, nossa vida ela é sustentada num tripé. Né? Jejum, oração e leitura da palavra. Então, ele tinha esse rito de oração. Né? A obediência... Veja, é interessante que a obediência na segunda chamada, né? Que, tipo, ele recusou na primeira, né? Tentou fugir, mas aí Deus apertou um pouquinho o calo e ele obedeceu. Deus aperta, viu? Né? E aí veja como consequência da obediência, né? Uma pregação eficaz, que eu acho que é um dos pontos chaves dele. Ele não queria, né? Ele foi, mas ele não queria. Ele deixou bem claro que ele não queria. Uma mensagem, né? O texto, se a gente pegar o que ele prega, né? Ele prega só arrepender. Você arrependa, porque Deus mandou você se arrepender, né? Se arrependo. Ele cortou a cidade só falando isso. Então ele não chegou assim, Rose, Vanilson, né? Não, ele saiu gritando na cidade, de uma ponta a outra, mandou uma mensagem. Aí tem um texto, não lembrando de que é, que fala, para andar na cidade quantos dias eram, né? E ele fez isso em menos tempo, né? Que eu só não consegui achar, era para ter pesquisado, não pesquisei essa parte, veio na mente agora. Foi. Mas tem um versículo que mostra o percurso da cidade. Sim. E ele o faz bem mais rápido, em menos tempo. Porque ele sai, ele corta a cidade gritando. Uma prova que não é o rei que escuta, né? Alguém escuta e leva para o rei. Olha que um mensageiro, um profeta de Israel está na cidade gritando, dizendo para a gente se arrepender. Então o rei escuta de alguém que escutou de Jonas que cortando a cidade,
certo? E aí veja, é uma mensagem de apenas 5 palavras em hebraico. Jonas conduz uma cidade inteira ao arrependimento, que está lá no 3, Jonas 3, né, do 5 ao 10. Isso evidencia grande eficácia profética, mais pela graça de Deus do que pela disposição humana. O porquê eu trouxe essa observação? Vamos lá para o Jonas 3, do 5 ao 10. Olha o que acontece, né? Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. É um rito, veja que esse é um rito judaico, né? Exemplo, sentar sobre cinzas, né? Se vestir em pano de trapo, 6, né? rasgar. Eu parei no 6, O rei de Nínive levantou-se do trono. Isso. Eu acho que aqui cadê isso aqui? Levantando-se agora mesmo, grande. No 3, Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha, né, um propósito para aquele povo, cuja extensão levaria 3 dias para percorrer. Aqui, ó. Então, era para percorrer em 3 dias. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro. Nossa. Proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. O caminho da cidade era 3. Um dia. E ele fez tudo em um dia só. Meu Deus. Então, ó, a expressão, até na pregação de ontem, na nossa igreja, eu saí de lá com uma frase na minha mente que está lá em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? E aqui a ideia dele foi essa: quem tem ouvidos, ouça. É mesmo. Quem tem ouvidos, ouça. É mole. Entendeu? Veja, era 3 dias e ele percorreu toda a cidade em um, né? Foi fazer o que... Agora o que acontece? Uma É uma coisa pregação. sem querer, É o quê? É uma né? pregação Mas eficaz. foi, Né? Ele foi, falou o que Deus mandou dizer, acabou. Quem tem ouvidos, ouça. O povo escutou, se arrependeu. E aquela nação foi salva. Veja o impacto de uma Foi palavra. pregado de mau gosto, né? Mas ele pregou a palavra. Tem uma frase. Olha, Eu vou, mas o senhor tá mandando. Né? Hoje nós temos um problema com pregação, que é o seguinte: a gente acha que tem que Deus fala só com pessoas grandes, através de pessoas grandes, e a gente só quer ouvir aquilo que é conveniente mediante quem está falando. Mas eu não sei vocês, eu fui evangelizado por bêbado. Por Bêbado, né? Fui evangelizado por a expressão antiga, né? A senhorinha do cocó, né? A senhorinha da Assembleia de Deus, do coque, do coque, né? Então, fui evangelizado por muito tipo de gente. Deus usa qualquer um. É o testemunho do senhor, né? Que será roqueiro, Deus né? usa o satanista, mas Deus ainda usava. Né? Mas Deus usa para várias pessoas. Então, a oportunidade que ele tinha para falar disso, falava. Entendeu? Agora, quem tem ouvidos, ouça. Entendeu? Então, hoje a gente acha que antigamente não, Deus usava os profetas. Mas se o profeta não escutasse, Deus usava o quê? Deus usou uma jumenta. Aí diz, se Deus usou uma jumenta, você acha que ele não vai usar um bêbado para falar com você? Você tem que estar atento. Se você não está ouvindo aonde deveria ouvir, Deus vai usar quem estiver ao seu redor para falar com você. Hoje, depois que o senhor se firmou no Evangelho, já teve oportunidade de pregar para bêbado? Já. Teve um rapaz, que o interessante é que, tipo assim, não foi nem eu, foi ele que veio até mim. O bêbado? Eu já o conhecia, né? Ele passou um tempo... Ele passou um tempo recluso e tal, né? Tava muito bêbado. E aí ele veio pra mim e falou bem assim: você tá certo. Aí ele até falou bem assim: os caras mangavam de você porque você era pra mandar da mulher, né? Não sei o que. Começaram a falar assim, né? Mas eu falei assim: você tá certo. Aí olha como você mudou, né? Aí eu falei: você também... Aí eu vim, então, meu filho, mas é Jesus, meu filho. Aceite a ele, sai dessa vida. Entendeu? Não é fácil. Se eu disser que é fácil, tô mentindo. Mas é um passo, você tem que escolher, né? É a palavra simples, direta e dura. Pronto. E acabou. teve notícias dele, né? Depois? Não. Não. Sumiu. E eu acho que nem tá morando. Ele morava aqui no 3, né? Mas não vejo também
né? Então, tantos outros que você tem a oportunidade de pregar. Então, não olhe, não espere você ouvir a pregação de alguém bonitinho. Às vezes você vai ouvir na rua alguém falar Deus pra você e você vai... Às vezes até de quem você não gosta tanto, né? Eu passei por uma experiência recente dessa. Eita. Tem uma pessoa que eu não vou negar, eu tinha um certo rancorzinho da pessoa, eu era um pouquinho chateado. Não. Rancor, fez alguma coisa pro senhor? Me frustrou Pronto, em muitas isso. situações. Fez alguma né? coisa, E aí eu muito tinha um legal. pensamento, eu tinha assim minhas dúvidas, né? Só que aí a gente foi para um culto e a pessoa me chamou. Né? Me chamou para falar comigo e tal. E aí veja como é interessante. Olha como a pessoa falou. Ela falou bem assim, olha, eu vou lhe dizer, mas não você já sabe. Ela falou bem assim, você já sabe. Deus está mandando eu falar para testificar para você. Meu Deus. Aí ela disse. Aí eu parei assim, eu disse, meu Deus, mas não ia. Tá vendo aí? Né? Aí como eu tenho que liberar perdão nessas coisas? E ali Deus me trouxe a oportunidade. Eu já tinha, né? Já tinha liberado perdão há muito tempo. Né? Só que a gente fica já com o pé atrás, né? Quando a pessoa fala assim. Tem que tá... Mas é tipo assim, Deus usou uma pessoa que eu não dava tanta credibilidade, né? Mas Deus usou. Entendeu? Então tem que estar atento a isso. Que coragem dela, né? Porque às vezes a pessoa sabe que não... Mas ela tem muita apreço por mim. Ah, a pessoa, ela tem, assim... ela tem muito... Ela sempre demonstrou ter muito amor, tanto pela minha esposa, né? Eu que me Não, às frustrei. vezes a pessoa não passa o que Deus falou, achando sim. que você não vai nem ligar, porque eu tô Nem dá falando, não ouvidos, vai acreditar que foi Deus que mandou falar isso, que é da carne, entendeu? Então que pronto. coragem dela. Mas aí o problema não está em quem fala, o problema está em quem ouve. Entendeu? Essa é a questão. Deus mandou falar, pronto. Falei. Isso. Você escuta se você quiser. Foi o que aconteceu aqui com o Jonas. Nossa parte é falar. É. Se você vai dar ouvidos, é com você e Deus, meu irmão. Né? E aí a gente vai para os pontos negativos, né? É o padrão que a gente encontra hoje, que é o que tem mais afastado as pessoas da igreja, né? Não vou dizer nem da igreja, vou dizer assim, pessoas que têm se afastado de Deus, que é o ponto-chave, que é a desobediência, né? Então, Jonas, ele foi desobediente, né? Mesmo sendo um profeta, ele desobedeceu. Ele optou em fugir e ir para outro lugar para não mandar a mensagem do Senhor. E aí vem uma observação, né? Você escutou Deus falar? Meu irmão, fale. Mas fulano vai ficar chateado comigo. Fale. Mas Deltrano não gosta. Fale. Eita, estreito. Agora, o que eu digo é o seguinte. Se você acha que é de você, aí se cale. Agora, se você... Porque, olha, não existe essa... eu acho que Deus mandou falar. Não. Quando Deus falou, você não tem dúvidas. Não há dúvidas. A convicção está ali. Deus falou. Entendeu? Aí você... eu queria falar isso pro irmão. Então, se você queria, meu irmão, não é Deus. É você. Né? Mas na hora você sente ali... Teve uma situação recente. Né? Uma das madrugadas dessa... Eu tava com Samuel não estava dormindo. E eu também não consegui dormir. E aí fiquei para tentar dormir. Né? E eu com ele no colo, e comecei a orar. E eu orando ali e tal, sou bem sincero, não é costume orar de madrugada, né? E nessa madrugada Deus me puxou assim pra eu ir orar. E daí não foi só orar, eu tava ali orando, e ele falou assim, não, você vai falar isso pra fulano. Aí mandei mensagem pelo WhatsApp pra fulano, ciclano. Eita. E aí eu parei assim, tem uma pessoa que eu parei assim, eu falei, meu Deus, mas será que eu parei, né? Mas eu acho que não vai gostar do que eu vou dizer, né? E aí veio a frase, aí veio essa parte. Deus está falando, não tenho dúvida, não compete a mim, né? Aí ele fala assim, analise a profecia e não o profeta. Entendeu? Aí então esse é o ponto. Então, a obediência, né? Desobedecer, né? O que Deus está mandando fazer é prejuízo. A desobediência é o maior fator que tem gerado pessoas a se afastarem da presença de Deus. Por quê? Porque a desobediência ela parte do conceito de você não querer renunciar. E a renúncia ela é crucial para o reino. Por quê? Porque você tem que matar suas vontades, matar seus quereres e fazer com que Deus prevaleça em você. O que Paulo falava é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, um dos fatores mais fortes que pesa
para Deus não lhe abençoar é a desobediência, né? Aí a gente vai lá para Saul, né? Uma das coisas que fez Deus repudiar, a expressão é essa, né? Deus repudiou a Saul. Por quê? Porque ele desobedeceu, né? E aí Deus fala para Saul que através de Samuel, melhor é obedecer do que sacrificar. Então ele quis pegar as coisas para fazer sacrifício. Não, mas eu tenho um bezerro maravilhoso para sacrificar a Deus, temos isso. Não vale, sacrifício não vale nada se você não obedece. Ele não esperou Ele, tempo de Deus, né? Isso também, não esperou, quis fazer do jeito dele. Essa frase fez todo sentido, que um dos fatores que pesa para Deus não abençoar é a desobediência. É desobediência. Não sei se foi ontem, se foi antes de ontem. Deus me fez lembrar de uma coisa, que eu obedeci. Eu tava pensando, rapaz, veio muito, muito cedo essa bênção que eu tava pedindo a Deus, daqui a uns 5 anos, pelo menos, né? E chegou esse ano uma bênção. E depois lembrei de mais 2 bênçãos que eu queria, mas não, né? Aí o Senhor veio me disse que foi por causa dessa obediência. Então, Aí agora o Senhor só confirmou. Então, a obediência é crucial. A desobediência nos afasta de tudo, né? Nos torna pessoas repulsivas, né? Agora, entendam, quando eu falo de obediência, não estou falando de obediências a homem. Estou falando de obediência a Deus. A Deus. Porque às vezes nós somos afastados porque estamos obedecendo a homens e desobedecendo a Deus. Né? Então, entre o que o homem fala e o que Deus fala, é Deus. Porque muitas das vezes Deus pede as coisas que a gente não entende, só quem sabe é Ele, mas a gente só tem o medo, né? Isso. Não sabe do futuro, só tem o medo na frente e a incerteza. Por quê? Pra quê? Mas Ele fica mandando. Aí a gente adia, né? Tanto adiar, mas, exemplo, é o padrão, eu diria assim, é um padrão, né? Existe uma sequência que ela é lógica. Exemplo, Deus sempre falou assim, olha, se meu povo que se chama pelo... Lá em cima das crônicas, né? Se meu povo que se chama pelo nome se humilhar, se prostrar, se renunciar, se arrepender, né? E se desviar dos maus caminhos, eu abençoarei. Então, a obediência é tudo. Obediência é tudo, né? E aí foi a primeira coisa que Jonas errou, foi não desobedecer, né? Então, obedecer é crucial, é melhor do que sacrificar, né? Como ele já coloca. Ele vem para outro ponto, né? O nacionalismo e falta de compaixão. Lá no tópico 8.2. Né? Nacionalismo, que a gente fala hoje a gente fala patriotismo, né? Veja, né? Ele não queria que a cidade de Nínive, né? Ele não queria abençoar os ninivitas, né? Que eram inimigos de Israel, que eles recebessem a misericórdia, né? A motivação e a motivação era revelada, né? Quando ele lá no 4.2 que ele diz, né? Ele sabia que Deus é misericordioso e temia que os assírios fossem perdoados. Veja. Então, amor acima de tudo. A gente vai para a pregação de ontem, lá na nossa congregação, na ceia, né? Foi pregado sobre o amor, né? Então veja, essa compaixão é a falta de amor que ele tinha. E aí Deus está mostrando tanto para ele como para nós, né? Não faça distinção de pessoas. Ele não restringe ninguém, Deus ama todos, né? Agora compete também a nós querer amá-lo. E para nós amá-los, temos que obedecê-lo. O interessante da Bíblia, né, que ela é feita para nós crentes e fala de crentes, porque Davi era crente, Jonas crente, e todas com suas falhas que nós temos também hoje. Só tem uma observação no detalhe. Eu não consigo ver a Bíblia, a gente fala assim, a Bíblia é só para quem crê. Não. Sabe por quê? Porque Jesus fala bem assim, ó, quem crê em mim será salvo. Não será salvo. Quem não crê em mim está condenado. Às vezes as pessoas falam, não, será condenado. Não é será, está condenado. O Apocalipse ele traz toda a narrativa falando do que vai acontecer com quem obedece e com quem desobedece. Então a Bíblia é para todos. As bênçãos e as maldições. Então, eu não creio, mas você vai ser punido por ela. Aí, então a gente fala assim,
ela vai trazer a história de um povo escolhido. Ela vai trazer um povo que obedeceu e desobedeceu. Consequências boas e consequências ruins. Mas hoje ela não é só para aquele povo. Era para todo mundo. Porque você crendo ou não, você vai ter as bênçãos e as maldições. Então aí não é só pra gente. É para todo mundo. Porque todo mundo vai ser punido por ela. Noé, todo mundo foi punido. Quem não foi punido? Quem ouviu. Quem obedeceu. Olha, quem obedeceu? Quem obedeceu? Obediência. E o pecado se instalou no mundo pela desobediência de Eva ou de Adão. É isso aí. Veja, é um conjunto. Os dois são um só. Né? Essa desobediência é interessante. Se a gente for ler o texto, Eva comeu primeiro. Mas só percebeu que estavam nus depois que Adão comeu. Que Adão comeu, né? Aí vai interpretações teológicas. Rapaz. Né? Se Adão dissesse assim, não ia acontecer nada. Não aconteceria nada. Porque pra mim a ordem foi pra ele. ele. Ele A sabia. ordem era para os dois. A ordem era para os dois. No entanto, né? É aquela história. Era uma carne só. Essa ordem foi dada antes. Olha, outro estudo aí. Essa ordem foi dada antes de Deus tirar Eva da costela dele ou depois que Eva já estava? Quando ele falou Acho que depois. Tem que fazer. Tem que botar. Pode ter sido antes, mas Deus repete. Porque Deus passava. Deus, ao entardecer do dia, Deus ia falar com os dois, com eles. Dois, né? Estavam com eles. Né? Só que Deus fala assim: procurei você, Adão. Então, pronto. Lembre Adão que em uma sociedade, veja, em uma sociedade que hoje chamada de machista, né? E por um tempo agora com os preceitos feministas, né? Ele vai, vamos querer crucificar o Adão, né? Mas tipo assim, para a Bíblia não é nem machismo nem feminismo. É o seguinte: os dois são uma carne só. Então o que pesar para um pesa para o outro. Então se ele agora entende-se que a palavra foi dada para ele. E ele era não comeu. Isso. Aí a função do homem é o quê? É moldar e educar. Assim, não, mulher, você esqueceu, né? Você errou, mas eu não vou errar também, não. Vamos se ajeitar, né? Mas mesmo assim, eu, na minha visão teológica, na minha interpretação teológica, eu entendo que se ele não tivesse comido, a maldição não cairia. Eu também. Entendeu? Porque o texto fala assim: depois que ele comeu, foi que viram que estavam nus. Será que tinha acontecido se ele não comesse? Então, a gente entra no si. A gente entra no si. E aí continuaremos imortais. Não estaremos aqui hoje, Jesus não teria morrido. Aí vai um ciclo, sabe? Aí a gente ia para tem uma frase, a gente iria para um multiverso, né? A versão do mundo em que Adão não comeu do fruto. Aí seria uma boa, né? Porque Cristo foi um plano B, tipo assim, né? Trazem como um plano mas B. Ela desobedeceu. No caso se olha, a hora rampa Jonas. É o que eu tava olhando. Vamos aproveitando o irmão, tirando dúvidas de todas as áreas. Legal. O nacionalismo, né? Que gerou isso. A ira contra a misericórdia de Deus, veja. Essa ira é bem interessante, porque o que acontece? É o que eu tinha dito. Uma pessoa faz algo mal para mim, e aí Deus pesa a mão sobre a pessoa, e aí eu digo que Deus pesou a mão porque... porque eu sou ungido, né? Então, esse é um problema. Eu sempre falo essa frase, ai daquele que mexer com os dedos de Deus. Então, porque você ouviu... então, não, a frase tá certa. O problema tá eu dizer que eu sou, e por muitas vezes não ser. A frase é certa, está na Bíblia, ai daquele que mexer com o ungido de Deus. O problema é que às vezes eu acho que eu sou, eu me acho ungido e não sou. Por exemplo, tem um pastor que ele é ungido porque botaram lá um óleozinho e disseram assim, não, Deus está lhe ungindo. Mas esse cara peca, esse cara trai a esposa, esse cara bebe, esse cara usa drogas. E aí? Ele foi ungido por homens, mas não ungido por Deus. Entendeu? Aí é nesse contexto assim, a palavra tá certa. A questão é, eu realmente sou ungido de Deus? Se eu sou. Ele pode ser ungido e não estar agindo como ungido, será? Tem que se arrepender. Não está nos caminhos. Tem que se arrepender. Tem que ter arrependimento. A pessoa se converte na igreja, mas não... E olha que hoje nós temos convencidos, né? Não temos convertidos. Essa foi a frase do ano para mim. Eu acho que
em algum momento de nossa vida, todos fomos assim. Não, tem pessoas que são convertidas. Uma coisa chamada, eu chamo de conversão genuína. Porque a pessoa, ela fala assim, ó, daqui em diante eu compreendi. É o Paulo. Paulo, por que tu me persegues? Dali em diante ele acabou, ele não teve dúvidas. Ele não indagou, ele seguiu. Seguiu, mas... Convenção genuína. Mas como você falou, o bem que eu faço... Então, mas ele está mostrando que ele é... Então, veja, é uma diferença em eu dizer que eu não sou pecador. Ele mostra que ele é pecador. E esse é o ponto do cristianismo. Eu tenho a certeza que eu sou pecador. Né? E a sinceridade... Olha o que Jesus fez. Ele foi sincero. Não, olha, a tempestade é por causa de mim. Então, saber que somos pessoas pecadoras. O mal da gente é que a gente acha que a gente é santo. É isso que eu tô dizendo. Em algum momento a gente se acha santo demais. Quando você se acha santo, você cai. Até Deus pegar e dedo na cara e mostrar que você não... Aí você cai, entendeu? Entendeu? Em algum momento, assim, a gente já se acha muito santo. Mas isso. Depois Deus mostra que a gente não é santo. Exatamente. E aí Isso acontece com todo mundo, né? É passivo, né? Todo mundo também é passivo. Vai ter um momento que você vai estar uma dessas. Alguns de mais, outros de menos. Né? E aí, veja, essa ira, né? Contra... É pesado, mas tipo, a ira dele é contra a misericórdia de Deus, literalmente. Né? Que aí vai lá, já tá lá no 4, né? Do 1 ao 3. Né? Veja. Porque Deus poupou a cidade. Isso, olha o peso, né? Ele fala bem assim, olha, antes eu morresse, né? Parafraseando, né? Antes eu morresse para não ver o perdão do Senhor sobre esse povo. É muito pesado isso. É você ficar... É uma ideia assim, não, eu quero ver esse aqui penando. Eu quero ver esse aqui sofrendo. Me fez sofrer, eu vou fazer sofrer também. E Deus mostra que não é isso que ele quer. Não, liberar. Por isso que quando lá ele fala assim, Deus escolheu Jonas para tratar Jonas. Né? Para tratar esses pontos dele falho. Né? E ele tem raiva, ele pede a morte só por ver a misericórdia, só por Deus perdoar. É muito pesado. Entendeu? Aí veja. 7h12, vamos lá, deixa eu correr. Porque a gente já entrou nos 4 e nos 4 assuntos diferentes. O apego, né, desproporcional às próprias conveniências. O que é esse apego às próprias conveniências? A gente vai lá que ele traz a parte da planta. A planta, Deus coloca uma planta para que protegesse ele do sol, enquanto ele via a misericórdia de Deus sobre o povo, né? E aí Deus vai lá e tira a planta, né? A planta morre, bota um bicho, o bicho come a planta morre, e ele sente pena da planta. Me é conveniente aquela planta me cobrindo, e eu tive pena, mas eu não tive pena daquele povo todo sofrendo, né? Daquele povo todo que tinha a oportunidade de receber perdão, né? A falta de amadurecimento espiritual, né? Então no final do livro ele mostra isso. O texto deixa né, seu coração em aberto, sugerindo a necessidade de conversão contínua, inclusive do profeta. O que ele quer dizer com isso? Né? No final do texto não deixa claro se Jonas realmente ficou feliz com o arrependimento ou não. Não fica claro isso. Se você chegar lá no finalzinho do texto, lá no final... O 4:11. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não havia eu de ter pena dessa grande cidade. Então, ele termina com Deus fazendo a pergunta para Jonas. Então, não deixa claro se Jonas realmente teve esse coração moldado ou não, né? É um dos pontos que a gente fala, né? Então, essa falta de amadurecimento espiritual, que é importante, né? O amadurecer espiritual. Porque aqui só fala o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Isso, entendeu? Não fala mais nada. Então, fica esse campo aberto, interpretativo, né? Então, são pontos que a gente tem que ter cuidado, né? E esse amadurecimento espiritual ele é o crucial. Por quê? Porque vai chegar um ponto, pronto, de 2023 para cá, né,
tanto eu e minha esposa passamos por experiências fortes, né? Tivemos alguns problemas que eu não vou dizer que abalou, mas sim fortificou a nossa fé. Sabe, hoje eu entendo plenamente o conceito de viver pela graça do Senhor. O conceito de descansar no Senhor. No caso, vocês já passaram. A gente já Hoje, passou. 23 e 24. Isso, 23 e 24 Mas foram... e na hora, no momento? Na hora, então, não abalou. Mas, como eu disse, não abalou por quê? Porque a gente tinha essa ideia assim. Só que uma coisa é você dizer assim, eu descanso no Senhor, enquanto tudo está bem. Outra coisa é, Deus vai prover, vai acontecer segundo a vontade de Deus, no meio da tribulação. Então, aí nós falávamos isso antes, e aí fomos por... Eu não vou dizer que não foi provação de Deus, não vejo como isso. Né? Mas, exemplo, no momento dessa luta, no momento dessas situações que nós passamos, nós entendemos que, tipo assim, nós vivemos na prática o descansar no Senhor. Né? E aí hoje a gente é bem mais... eu digo assim, tivemos um amadurecimento espiritual bem grande sobre esse sentido. Por isso, né? Pela experiência. E essa experiência que Jonas passou foi o que gerou pode gerar a interpretação se ele se arrependeu ou não. Ele pode ter se arrependido ou não. O que vocês passaram, com certeza vai ser para ajudar alguém que também vai estar passando pelo Eu mesmo vejo assim, momento. alguém pode passar por isso. Vocês Já tivemos passaram. Já tivemos uma situação recente, de uma pessoa que passou pelo mesmo problema. Aí eu cheguei, conversei. Eu como homem, falei com o que era a parte de homem do pessoal. E aí conversei, falei, cara, tenha calma. Também era cristão, mas tipo assim, não é frequente, né? Ele aceitou Jesus, mas não é assíduo na igreja. Mas eu conversei e tal, que a primeira pergunta é por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Né? Então as questões sempre são essas. E a gente aí vai conversando para tentar... Se a pessoa passou, aí eu mesmo vou sentar para escutar a pessoa que já passou pelo que eu tô passando. Entendeu? E a gente tem que ter essa maturidade. Então nós conseguimos ter essa maturidade e alcançamos essa maturidade. Alcançamos, né? Essa maturidade. Foram 2 anos, mas alcançamos. No mesmo ano, no final do ano, né? No final de 24, foi que a gente teve aí a resposta da bênção, que é o Samuel aí. É Samuca? Que é o Samuel, não, só Samuel. Samuca não, né? A mulher não gosta que eu chame de Samuca, não. Porque é só Samuel. É Tutu, meu Deus. É Samuel sem apelidinho, só Samuel. Samuel. Tá bom. Aí, só pra concluir, eu trouxe 2 pontos de pensamento de linhas teológicas sobre Jonas. Né? Ele vai ter na interpretação teológica a história tradicional, né? Que é visão, Jonas profeta, histórico real, que tem a sua fuga da palavra de Deus, é preso em um peixe, né? Como eu disse, é um evento literal, né? Eu entendo como literal, literalmente aconteceu, ele ficou por 3 dias dentro de um peixe. Volto a dizer, eu entendo assim, é a minha visão teológica sobre o assunto. Né? Vai ter outros que vão dizer que ele morreu, vai ter outros que vão dizer que não foi um grande peixe, né? Interpretações teológicas, né? Ela vai variar de quem a lê, né? E um resumo, né? O livro mostra que Deus controla a história e estende sua misericórdia até aos maiores inimigos de Israel, que é esse ponto-chave. E aí a gente tem um alcance e aí tem a parte que é o que eu acho interessante, o Velho Testamento testificando no Novo Testamento, que é o quê? Uma leitura cristológica, né? Que é o conceito da Bíblia ser cristocêntrica está aí, né? Uma visão cristã e tradicional. Jonas é visto como um tipo, né? Uma prefiguração do Cristo. Como assim uma prefiguração do Cristo? 3 dias no peixe, Jesus 3 dias no túmulo. A missão aos gentios, o evangelho universal, né? E aí a ênfase é a salvação divina alcança além das fronteiras israelitas. Né? Que aí já é uma leitura, né? Uma visão teológica voltada à cristologia, né? Que é Cristo o centro da Bíblia. Então há vários textos do Velho Testamento que vai testificar o Cristo. E aí esse de Jonas é uma tipologia. Por essa tipologia do conceito de Jonas ser uma simbologia do Cristo, alguns entendem que esses 3 dias no peixe é 3 dias morto. É Cristo que fala, né, que essa geração me pede sinal, mas o sinal vai ser só esse, né? É a presença dele. Exemplo, né? Quando tem um texto bem interessante, que é assim, quando João Batista está preso antes dele morrer,
ele manda alguns dos seus discípulos perguntarem: tu és realmente o Cristo? Né? Muitos pegam esse texto e falam bem assim: ele fala isso, ele perguntou porque ele estava com inveja de Jesus, porque ele estava preso. Eu já ouvi pregações assim. E aí uma vez eu fiz uma leitura. Eu já vi. Aí eu ficava assim, será que ele estava com inveja? Mas eu achei interessante, foi que momentos depois ele é morto. E aí o que acontece? Eu entendi o seguinte: quando a resposta de Jesus é: olha, diga para João Batista que cegos estão vendo, paralíticos estão andando, mortos estão ressuscitando, pessoas estão sendo curadas. João Batista faz o quê? Eu entendo assim, né? Cumpri minha missão. O Messias chegou. Isso mesmo. Eu era o mensageiro do Messias. O Messias chegou. Cumpri minha missão. E o que acontece? Aí ele é decapitado. Então ele descansou na sua missão. Essa é a mesma. Então veja, essa é a ideia de que tipo as pessoas pedem sinais e viam os sinais, mas não criam nos sinais. Hoje as pessoas querem ouvir Deus, querem ver Deus, mas não, quando Deus fala, não dão ouvidos. Então o Jonas, ele na leitura cristológica, né? Na tipologia cristã, do conceito de Cristo, o centro de toda a Bíblia, né? Jonas é um dos textos que vai trazer uma simbologia para o Cristo, né? E aí, para concluir, né? A vida de Jonas registrada na Bíblia revela um profeta real, mas profundamente humano, como nós somos passivos, né? Somos humanos e passivos a erros. Então o conceito de santo, as pessoas erram muito nele. Santo não é uma pessoa perfeita. Santo é uma pessoa separada. Certo? Então é uma pessoa que ela renunciou às suas vontades para viver a vontade de quem? De outro, que é a vontade de Cristo. Né? Então, ser obediente à vontade de Cristo. Então ela é uma pessoa separada. Então somos humanos, somos passivos a errar. Né? Um Deus paciente, porque Deus foi muito paciente com Jonas, né? Disposto a trabalhar tanto no coração do profeta quanto do ímpio. Né? Então, quanto a uma cidade ímpia. Então, Deus teve a paciência de tratar um dos seus, e para tratar esse um dos seus, ele usou esse que precisava ser tratado para abençoar os ímpios, para levar a mensagem. E aí vem o conceito da ideia universal, da mensagem universal, que é o quê? Que Deus não é Deus só dos egípcios. Deus não é Deus só de Israel, mas Deus é um Deus universal, é um Deus para todos, né? Basta você crer, né? Aí onde vai, né? Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua causa, né? Então se crer no Senhor será salvo, se não crer já está condenado. Né? Aí eu digo assim, gente, olha, não matem o mensageiro, né? Que é o seguinte, é a Bíblia que fala, se você não crê nela, infelizmente, para nós que cremos, o peso vai ser o mesmo. O peso é o mesmo para quem crê e quem não crê. Mas se você tem dúvidas, vá na Bíblia, leia, feche o olho para interpretações e só leia a história. E você vai ver o quanto Deus abençoa as pessoas. E o prova é o quê? Né? Como eu falou aqui, né? Ele deixou o Filho para morrer, né? Jesus deixou a sua glória para morrer por todo o mundo, que é onde entra o conceito da mensagem universal. Deus é para todos, né? Basta você renunciar ao seu eu e o aceitar. Aleluia. Verdade. Eu concluí essa parte. Sobre os pontos chaves o finalzinho, né? Os 3 pontos de conclusão da teologia. A linha do tempo, né? Que é um profeta real, mais humano, um Deus paciente, mostrando o tratamento dos seus e salvação dos outros, e uma mensagem universal, né? Que aponta a misericórdia como traço central do caráter divino, né? Deus é um Deus misericordioso. Eu botei aqui uma observação, mas assim, Jonas encarna a tensão entre a vontade de Deus e a resistência humana, né? Que é o que a gente tem falado desde o começo. Ele era a vontade dele, a vontade de Deus, tornando-se um dos livros mais profundos e desafiadores da literatura profética. Porque vejam que é o primeiro profeta que questiona e que diz assim, eu não quero fazer o que Deus mandou. Os outros, eles faziam. Os outros, eles diziam assim, eu não sou digno. Eu não sei falar. Eu sou muito novo, né? Isaías, Jeremias, né? Sou muito novo, né?
os outros eles não se sentiam capacitados. E Deus os capacitou, né? Jonas não. Jonas, eu não quero pregar para este povo. É mole. Como foi a morte dele? A morte de Não Jonas, fala, não fala. É como eu disse, o livro de Jonas, no final, deixa vago. Deixou vago, deixou a curiosidade. Ficou vago, não é que ficou vago. Porque, exemplo, como ele traz só a história do tratamento que Deus fez. Por exemplo, se você passasse pelo que Jonas passou, você conseguiria se redimir? Ele fez a vontade de Deus, agora tratou o seu coração de verdade. Ele fez a vontade por obediência a Deus. Ele renunciou à sua vontade. Mas no final... Não, porque no final ele questiona, ele critica Deus. Porque ele fala bem assim, tá vendo? Por isso que eu não queria vir. Porque porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso. Então, assim, se a gente for literal, né, entende-se que ele não queria, ele ficou com raiva, ele pediu a morte. Veja, ele pediu a morte. Meu Deus. Porque Deus ia perdoar aquele povo. Se eu vou, porque você está mandando, mas eu não quero. Querer eu não quero não. Eu vou fazer a tua vontade, mas a vontade dele permaneceu de não querer. Fez, Deus mandou, então... Eu entendo que, exemplo, depois, quando Deus faz, nesse ponto final, que Deus fala, né, será que você teve pena de uma planta, mas não tem pena de milhares? Né? Eu acho que nessa hora, quando Deus fala com ele, eu acredito que ele falou assim, poxa, verdade, me perdoe, Deus, eu vou nesse pensamento positivo, né, de que ele sabe. Agora a gente não pode falar de verdade se isso aconteceu ou não. Gente, vou enfatizar novamente. A Bíblia fala de pessoas que existem hoje. Tem crente que a gente olha assim, meu Deus, essa mulher tá na igreja, esse homem tá na igreja e tá querendo o mal daquela pessoa, em vez de querer o bem. Acho que Jonas tava tipo assim, né? É bem nessa. Não quero que... É como diz, né? Meu Deus, tem que morrer mesmo, não é pra salvação, não. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E tem outro que é onde vai para o nosso tempo, né? Não vai lá para Jonas, é o nosso tempo, que é um texto que tipo, ele tem mexido muito comigo, que é sobre o joio e o trigo. E aí o joio e o trigo deixa isso bem claro. Exemplo, por quê? Porque a gente olhando, nós não conseguimos ver. São muito idênticos, né? É idêntico. O joio e trigo. Então tem pessoas que aí a gente vai lá para o Apocalipse, né, que vai dizer o seguinte, quando Jesus chamar, vai perguntar, né? Vai dizer assim, afaste-me que eu não te conheço. Mas ele vai dizer, eu preguei em teu nome. Eu fiz isso e aquilo, tudo em teu nome. Então, ok, era o joio ou era o trigo? Eita, meu Deus. Entendeu? A gente não vai ver. E por isso que eu trato como importante a leitura da palavra, ler a Bíblia. Por quê? Porque você pode não saber se aquela pessoa ela é o joio ou o trigo, mas você pode saber se ela está agindo como o joio ou como o trigo. Porque o que ela prega tem que condizer com a palavra. Né? Você não vai poder separar, né? Mas você vai poder saber, olha, essa pessoa aqui prega a palavra, então eu vou me atentar a isso aqui. E se não prega a palavra, não compete a mim mais tirar ela de lá, mas compete a mim não deixar que o erro se repita. Então eu acho assim que o joio, tipo, prega, mas pode ser por interesse em algo. E a gente não vai saber. E o joio também é pessoas que causam prega intriga. Como é que fala? Pra botar aquela capa que tá pregando, mas por trás... Só que é tão por trás que a gente não vê. Só vai saber quando. Aí tem um estudo sobre isso por aí. Juízo final. Eu tenho uma pregação, na verdade. Uma pregação sobre esse texto, que é Deus é aquela história, né? As pregações, Deus trata primeiro a gente. Né? Então, não é que é. Então, nesse texto, foi para falar comigo mesmo, em particular. E mexeu comigo, por isso que eu tenho uma pregação, assim... Eu digo assim, pronto, porque, exemplo, eu estou estudando e tem textos que eu estou lendo e Deus fala assim, ó, prepare. Né? Aí eu vou lá e eu deixo já um esboço todo preparadinho. Sobre esse joio de trigo eu tenho uma pregação. Né, que mexe com... Que mexe. Pregação. A questão é a oportunidade. Eu lembro de uma pregadora que disse que começou a pregar e falava de crente que não pagava as dívidas. Esqueci o nome da mulher.
Mas ela pregava com tanta unção sobre pagar, sobre você fazer isso e tá devendo, vá pagar quem você deve. Aí quando ela terminou de pregar, aí ela chegou e disse assim, ô Deus, o senhor tá bravo com o seu povo, né? Aí Deus falou, é com você! É, exatamente. Eita, É outra frase. Não, não dessa mulher É outra falando frase. né? Davi. O pregador. Com Pronto. você! Voltando a pregação de ontem, né? As pessoas querem ser profetas de pá, né? Só paulada pros outros, joga pra lá. Então, Mas nós foi temos que ser de paulada, chá, né? achando que era pro povo, É, aí quando era mas o senhor é tá pra mim. bravo com o seu povo. Aí Deus fala, é pra você. Então. Aí ela foi lembrando do que estava acontecendo e disse que foi pro filho, foi pro marido e se juntaram lá e foi pagar a dívida dela, que ela disse, oi, Sim. Deus, não. Veja, Eu não esqueço, não. Veja como isso passa É com interessante. você. É porque o que acontece? Normalmente a gente vê uma pregação. Deixa eu tentar. A gente vê uma pregação. Comenta. A gente vê uma pregação e normalmente a gente faz Tem assim, culto, se fulano tivesse aqui, É. era pra ele. Não, é pra quem tá ali. Se fosse pra fulano estaria ali. É pra você que está passando a ouvindo. mesma situação do outro que tá. Exatamente. Ai, Mas, que bênção. Agradecer mais uma vez, né, a oportunidade. A gente que agradece. Eu gosto- disponibilizar seu tempo aqui pra... Como assim, eu entendo que o ensinar é importante, né? Aprender a palavra é importante, é crucial. E aí eu fico muito alegre sempre que eu tenho a oportunidade de trazer a minha interpretação daquilo que eu entendo da palavra, né? E aí vocês me deram isso 2 vezes, eu agradeço muito. É pra isso que o senhor tá lhe capacitando, pra passar, né? Pra passar A pras gente pessoas, assim, né? De alguma forma ele vai estar levando o senhor pra alguns lugares pra Isso. passar o que o senhor... que ele tá te ensinando, né? exatamente. É pra isso mesmo. Então eu agradeço muito a oportunidade Aprender novamente. praticado. Aprender a praticar, tem que botar em prática, Quer aprender senão... pra deixar guardado. Aprender e compartilhar com quem não sabe. Aprender e compartilhar com quem não sabe, que é nós. E muitos outros. A gente que agradece, muito obrigado mesmo. Essas horas de aprendizado, né, da palavra do Senhor, não foi só sobre Jonas, que a gente pegou. Desbandei um Que pouquinho. maravilha, viu? Então, que o Senhor esteja disponível em outros dias, Amém, né? amém, Que a gente amém. vai incomodá-lo novamente e que, né, nesse momento o Senhor esteja livre para voltar aqui, Amém, né, amém. e nos ajudar nessa obra, né? Eu também tenho ensinado algumas lutazinhas, mas a gente consegue fazer isso. Todo mundo passa por luta mesmo. É isso, Nós também estamos aqui, né? E É batalha por batalha. se não tiver, é como se não tiver, não tá agradando a Deus, né? Se o capeta não querer botar o dedo, não tá incomodando em nada, né? Então, é isso aí. Como eu falo. Só agradecer mesmo por sua disponibilidade de estar aqui, né? Disponibilidade. Sempre que a gente precisa, É. né? Você tá nos ajudando aí. E orar. E Que Deus abençoe vocês e sua família. Amém, amém. Samuelzinho. Samuel tá lá na luta. o profeta Samuel. Olha. E era que você... Vou convidado a orar. Pronto, pode... Que hora? Orar para encerrar. Sim, agradecendo pronto. por tudo. Sim, Se sim. quiser falar mais alguma coisa. Pronto, só falou de Samuel, o nome em si, né, foi literalmente pelo texto de Samuel. A gente não sabia o sexo ainda, né, mas veja como Deus é interessante. Aí eu tava indo no mês 11, né, no mês 11 uma irmã falou que ela tava grávida, e aí eu rapidamente peguei os exames, fui fazer os testes e deu negativo, né, e eu fiquei meio frustrado. Em dezembro que a gente ficou sabendo, né? No dia 24 de dezembro que a gente ficou sabendo que estava grávida. E aí, só que no mês 11, eu indo para casa, eu indo pro meu trabalho e conversando com Deus, eu criei na palavra e foi negativo o que aconteceu. E aí, eu ainda escutou a frase, aí veio o texto, né? De Samuel. E a frase, aí eu só escutei quando o Senhor falou bem assim, olha, você pediu e eu te dei. O nome dele vai ser Samuel. Olha. Né? Aí a gente não sabia se era menino ou menino. Eu falei assim, não, se for menino vai ser Samuel, é claro, né? Aí pronto, ficou certo. Aí a gente passou e veio o menino. Só a testificação que era Deus nos abençoando, né? Com a criança. No mês seguinte, fez o exame de novo. Fez o exame de novo, a gente fez o exame. Mas não sabia ainda se era menino. Não sabia se era menino, mas eu já tinha dito antes da gente saber qual era o sexo. Aí, assim, aí a gente já ficou, olha, se for menino, e a gente tem dúvida sobre o nome do menino, né? Se for menino, é Samuel, não tem outra conversa. Quem deu o nome não foi a gente, o nome foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que deu o nome. Meu Deus, que maravilha.
Então, quero que o Senhor Vamos lá. ore, agradecendo Vamos orar. por esse momento, né? E por tudo que o Senhor colocar no seu coração. Em Amém. nome de Jesus. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, tanto para estar aqui, para falar do Teu amor, Senhor, e também, Senhor, num momento crucial e importante, Senhor, por cada um que estará ouvindo, Senhor, essas mensagens, essa aula, essa introdução sobre o livro de Jonas, sobre a vida de Jonas, Pai. E para aqueles, Senhor, que não creem, Pai, que estão ouvindo, Senhor, venha estar abençoando a vida deles, Senhor, que eles venham entender a importância que é Te servir, a importância que é obedecer a Ti, Deus, e aceitar a Ti, Senhor, como o Senhor e Salvador de nossas vidas, Pai. Agradeço por nos permitir estarmos aqui para poder falarmos de Ti, Senhor. Continua, Senhor, abençoando, Pai, cada um que estiver nessa rádio, Pai. Foi um projeto, Senhor, que tem se expandido, que tem crescido. Então, Senhor, o foco é pregar e falar do Teu Evangelho, é falar do Teu amor para que todos aqueles que escutem, que ouçam, Pai, ou que vejam. Né? Então, agradeço a Ti por nos permitir estarmos aqui e que venha, Senhor, abençoar e fortalecer a cada daqueles que estiverem ouvindo neste momento e os que ouvirão futuramente, Senhor, essa mensagem. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo, pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, encerrando, né, mais um podcast, pregando o Evangelho através da sua história em formato diferente, que é a história de um irmão, um crente aqui, né, que já viveu e não está entre nós, né? É. Oi? Curta, compartilhe para sua família, né? Só parte com ele. Que essa história de Jonas vai fortalecer cada um, né? Que neste momento está assistindo. E leiam a Bíblia, é muito massa. Nenhuma Bíblia. É maravilhoso.